Bem-vindos às Conversas da Diáspora, a nova temporada dedicada aos Açores-descendentes. Nos primeiros episódios das semanas anteriores já estivemos nos Estados Unidos da América, no Canadá e no Brasil. Desta vez vamos até à Bermuda para conhecer o Richard Ambrosio, que aqui já está connosco. Ele nasceu na Bermuda e é filho de açorianos. Licenciou-se em Ciências Políticas e Economia na Universidade de McGill, em 2007, e licenciou-se em Direito em Londres, sendo admitido nas Ordens dos Advogados da Bermuda em 2011 e da Inglaterra em 2010. Foi nomeado Juiz de Paz em 2020. Este mês, de abril, tornou-se o diretor executivo da Autoridade Reguladora da Bermuda. Esta é a entidade reguladora económica que fiscaliza os setores das economias, das comunicações eletrónicas, dos cabos submarinos, da eletricidade e dos combustíveis no arquipélago das Bermudas. Anteriormente, foi assessor do Ministro da Justiça, de 2014 a 2017, foi também presidente da Comissão Nacional que fiscaliza as organizações sem fins lucrativos registadas na Bermuda, de 2013 a 2018. No âmbito da nossa comunidade, é presidente da Associação Cultural Portuguesa e diretor da Escola Oficial Portuguesa da Bermuda. Nos últimos dias, terminou o seu mandato de presidente do Clube Vasco da Gama, a mais antiga instituição da comunidade portuguesa da Bermuda. Richard Ambrosio, muito obrigado por estar connosco nas Conversas da Diáspora. Muito obrigado e agradeço muito esta oportunidade para estar convosco e com o nosso público para partilhar um pouco sobre mim. E vamos começar exatamente pela sua pré-história. Já se viu que nasceu na Bermuda, mas antes disso os seus pais emigraram para a Bermuda, eles são da Ilha de São Miguel, creio que ambos do Concelho da Lagoa. Como é que tudo isso se processou antes do seu nascimento? Sim. Mais precisamente, o meu pai é da freguesia da Ribeira Chão, do Concelho de Lagoa, mas a minha mãe é da freguesia da Água de Alto, em Vila Franca do Campo. O meu pai emigrou para as Bermudas muito jovem, com 14 anos, penso eu. Os pais dele quiseram que ele fosse lá para atingir uma vida melhor e também para evitar as guerras em África naquela altura. A minha mãe saiu mais tarde, com 18 anos, e eles conheceram-se lá nas Bermudas, para dizer a verdade. Eles nunca se conheceram lá nos Açores. A minha mãe foi em 1980 para tomar conta de um familiar que estava doente, e depois conheceu o meu pai, e ela regressou em 1981 para se casar, e depois, mais tarde, o meu irmão nasceu, e eu nasci mais tarde do que isso. Em que ano é que nasceu, já agora, posso perguntar? 1984. 84. É de facto um jovem ainda, apesar de já ter, como vimos, um currículo tão importante. É curioso que os seus pais, um do Concelho da Lagoa, outro do Concelho da Vila Franca, eram vizinhos praticamente na Ilha de São Miguel e só se conheceram tão longe na Bermuda, já na América do Norte. Depois do seu nascimento, no seio de uma família que já era ela própria muito dedicada à comunidade portuguesa da Bermuda, certamente que se sentiu muito integrado nesse espírito português, nessa identidade açoriana desde sempre. Como é que conseguiu falar tão bem português, fluentemente, corretamente, tendo vivido toda a sua vida na Bermuda? Sim, muito obrigado por aquelas palavras amigáveis. Eu ainda faço alguns erros na linguagem e por isso eu peço desculpa. Mas a minha mãe sempre foi muito exigente em termos de falar em casa. Às vezes eu recusava a responder em português, e ela fazia as perguntas em português e eu respondia em inglês. Mas além disso, ela foi sempre muito exigente,
E ela também falava português tão bem em casa, e foi uma grande fonte daquele amor que eu tenho pela a língua de Camões. Mais tarde, eu frequentava a Escola Oficial Portuguesa, nos anos 90. Penso que eu fiz 6 anos lá, na escola. E mais tarde ainda, quando eu era estudante em Montreal, eu sempre estava à procura de recursos, e de cursos mesmo, para aprender melhor a língua, mas não havia muito recursos naquela altura. Mais tarde, em Londres, eu fiz um curso através do King's College, que faz parte da rede da Universidade de Londres. Tem um centro de língua portuguesa lá. E mais tarde ainda, eu fiz a parte de várias aulas através do Instituto Camões, aulas digitais, até o nível C1, que tinha conhecido ao longo de 6 ou 7 anos. E também gostei imenso de comprar livros cá nos Açores e também quando eu viajo até Portugal, e sempre gostava de aprender de forma autónoma também. Livros, dicionários, guias de conjugação, e sempre fez aquele ponto de mesmo aprender a língua, porque eu sempre tenho aquela coisa de, não é só desenrascar, eu quero mesmo aprofundar a minha língua. Ainda tem Conseguiu. E conseguiu, sem dúvida. Aliás, é um bom exemplo, até porque, curiosamente, estudou português na Escola Oficial Portuguesa da Bermuda, de que é agora o seu responsável máximo. Mas, entretanto, é a prova de como vale a pena ir para uma escola portuguesa aprender português e de como vale a pena tentar aprender e aperfeiçoar e desenvolver o português cada vez mais, mesmo fora da escola, procurando sempre melhorar os conhecimentos que já tem. Falando desta forma fluente e correta, aqui fica demonstrado como vale a pena fazer esse percurso e como isso é importante, com certeza, para as novas gerações dos Açores descendentes na América do Norte, seja na Bermuda, nos Estados Unidos, no Canadá. Passam a valer por dois. Falam não apenas a língua nativa, a língua inglesa, mas falam também o português e, neste caso, com dupla vantagem para poderem vir a Portugal com maior facilidade, como costuma vir, trabalhar com Portugal, trabalhar pela comunidade portuguesa na Bermuda, como também é o seu caso, e já lá vamos. Ou seja, a língua portuguesa vale a pena e o Richard Ambrosio é exatamente a prova disso. Foi estudando como qualquer criança em Hamilton, integrado na sociedade da Bermuda, mas depois optou primeiro por fazer formação superior em ciências políticas e em economia na Universidade de McGill, em Montreal, no Quebec, no Canadá, e depois quis fazer uma segunda licenciatura, neste caso em Direito, e neste caso em Londres, no Reino Unido. Por que é que isso aconteceu sucessivamente assim? Ok, sim. Porque este é o percurso normal para estudantes das Bermudas. Muitos deles vão lá estudar Direito como a primeira licenciatura, mas eu ainda não estava certo que eu ia seguir aquele percurso de Direito. Eu sempre me interessava na política e por isso eu estudei ciências políticas e relações internacionais em particular. Para dizer a verdade, eu quis seguir a vida de um diplomata. Eu quis ser um diplomata e de viajar ao redor do mundo, mas Bermuda, sendo um território britânico, ultramarino, não temos o nosso serviço de negócios estrangeiros. Por isso, eu tive que ser muito mais pragmático e depois de terminar a minha primeira licenciatura, eu quis seguir o mesmo percurso dos outros bermudianos e sabendo que ia haver algumas pessoas conhecidas por mim lá em Londres, eu aproveitei da oportunidade para fazer uma mudança para o outro lado do Oceano Atlântico e fui lá. E também por razões profissionais. As Bermudas, sendo
um território britânico e que usa um sistema jurídico que tem como base o sistema usado na Inglaterra, foi muito mais fácil eu estudar lá. E por isso eu fui lá. É curioso, disse-nos que sempre teve interesse pela política, inclusive a sua primeira formação superior foi uma licenciatura em Ciências Políticas, mas nunca, ou melhor, ainda não exerceu qualquer função política. Também ainda é um jovem, convenhamos. Não está fora dos seus horizontes no futuro poder vir a exercer funções políticas e, portanto, prestigiando os Açores descendentes e a comunidade portuguesa da Bermuda junto dos órgãos próprios desse território britânico? Uhum. Eu ainda não decidi o que eu quero fazer nesta área. Na realidade, houve uma altura em que o Sr. Diretor já disse no meu currículo, eu era o assessor ao Ministro da Justiça lá na Bermuda em 2014 até 2017. E esteve sempre junto à dinâmica política lá nas Bermudas naquela altura. E foi um episódio muito interessante na minha vida. Mas eu também penso que a política pode ser... é muito difícil porque eu sempre gosto de ser uma pessoa que ser aceite para ambos os lados na vida política das Bermudas, e eu só quero fazer o melhor para a comunidade, e às vezes em escolher um lado ou outro lado pode implicar que o meu percurso pode ser limitado. Isso não é uma resposta uma resposta boa, mas na realidade nesta fase da minha vida não tenho interesse em política em si, em ser político, mas eu tenho interesse nas políticas que ajudam as pessoas. Quiséssemos resumir e traduzir para inglês, era never say never. Never say sim, Ok. Tudo tem o seu tempo, logo se vê. Para já, o facto de ter feito também a formação superior na área do direito e depois ter sido assessor do Ministro da Justiça, como já aqui recordou, levou-lhe certamente a assumir um posto muito importante e muito recente, neste mês de abril, tornou-se o diretor executivo da Autoridade Reguladora da Bermuda. Já trabalhava nessa área a título interino e agora passou a ser a título oficial e definitivo. Que importância é que isso tem, ser o diretor executivo da Autoridade Reguladora da Bermuda, que importância é que isso tem no contexto geral do território e da sociedade da Bermuda? Sim, obrigado por mencionar. Sim, eu comecei um mandato de 3 anos com o diretor executivo há muito pouco tempo e temos a responsabilidade pela regulação dos setores das telecomunicações, dos cabos de comunicação submarinos, da eletricidade, de combustíveis, e essas são áreas muito importantes na vida cotidiana dos bermudenses. Por exemplo, em termos de eletricidade, fiscalizamos a rede nacional da eletricidade e temos que avaliar e decidir sobre as propostas pelo principal fornecedor da eletricidade, só para assegurar que os custos vão ser justos para os bermudenses. E por isso, eu vou dar um exemplo. Por causa do trabalho que nós temos feito ao longo da última década, estamos a poupar os consumidores das Bermudas quase 100 milhões de dólares ao longo desta década, por causa da nossa vigilância. E às vezes, quando os custos subam, as pessoas pensam, mas por que é que vocês estão a subir os custos? E às vezes é muito difícil explicar que, sim, aumentaram 6%, mas se não fosse por causa da gente, ia aumentar 20%. E esta é uma maneira muito importante em que estamos a ajudar os consumidores das Bermudas. Também em termos das comunicações eletrónicas,
somos a entidade de concorrência naquela área e se houvesse preços muito altos ou se houvesse práticas que não são, não gera competição e concorrência, podemos intervenir para impedir o mesmo. Muito bem, portanto, apesar de ser um jovem sempre muito ocupado, agora está ainda mais ocupado e certamente ainda mais preocupado com essas altas responsabilidades que acaba de assumir. Está, portanto, perfeitamente integrado no seio da sua sociedade da Bermuda, mas nem por isso esqueceu as suas raízes e, portanto, sempre fez questão de manter uma ligação emocional, identitária, à cultura dos seus pais e avós, à cultura portuguesa, em particular à cultura açoriana. Podemos falar agora da sua ligação direta à nossa comunidade, já se disse que é presidente da Associação Cultural Portuguesa e diretor da Escola Oficial Portuguesa da Bermuda, mas foi até agora também presidente do Clube Vasco da Gama, que é a nossa instituição mais antiga no âmbito da comunidade portuguesa da Bermuda. Como é que chegou a presidente do Vasco da Gama? Eu presumo que desde sempre está de alguma forma ligado ao clube, uma vez que o seu pai também foi dirigente do clube, não foi? Sim. Sim, ela era. E também eu era um recipiente da Bolsa de Estudos que foi atribuído pelo Clube Vasco da Gama quando eu fui lá estudar em McGill, e por isso sempre agradecia muito ao clube por ter essa oportunidade. E sendo assim, eu sempre estava a manter aquela ligação ao clube, mas realmente eu não fiquei envolvido na vida do clube até 2017. E foi muito interessante, porque naquela altura, quando eu era o assessor ao Ministro da Justiça, o governo das Bermudas estava a considerar alterações nas leis da imigração para poder dar cidadania de uma forma mais ampla, o chamado Pathways to Status, o que infelizmente naquela altura estava a gerir alguma polémica, pois a Bermuda com as suas leis de imigração muito rigorosas, há uma área com muita polémica. Mas naquela altura eu entrei em contato com o então presidente do clube para ver se podemos fazer uma sessão de informação sobre essas novas propostas de mudança de lei. E aquelas workshops naquela altura foi muito bem, tiveram muito boa afluência da comunidade portuguesa. E por qualquer razão eu estava a regressar e frequentar o clube com mais frequência e cheguei a ser convidado pelo então presidente para integrar a direção em 2018 e, como se diz em inglês, the rest is history, o resto é a história. Eu fui convidado a ser o secretário 6 meses a seguir. O então vice-presidente, o Paulo Franco, ele ficou à frente do clube. Ele convidou-me para ser o seu vice-presidente quando ele concorreu à presidência. Fizemos um mandato de 3 anos. Infelizmente foi um mandato duro por causa da pandemia, mas fizemos o nosso melhor. E quando o senhor Paulo decidiu de não renovar o seu mandato, havia uma oportunidade para eu fazer o mesmo. E com alguma relutância, vou dizer a verdade, mas muitos sócios do clube estavam da convicção firme que eu era a pessoa indicada para seguir para frente e finalmente, em 2021, eu aceitei a responsabilidade e fui para frente. Entreguei a minha lista E durante estes últimos anos acumulou as funções de presidente do Clube Vasco da Gama, presidente da Associação Cultural Portuguesa, diretor da Escola Oficial Portuguesa da Bermuda. Que balanço é que faz desse trabalho conjunto dos últimos anos ao serviço da nossa comunidade? Peço desculpa, o senhor pode repetir? Qual é o balanço que faz desse trabalho conjunto que fez enquanto presidente do clube, presidente da associação, nos últimos anos, em benefício da nossa comunidade portuguesa da Bermuda?
Sim, eu tenho muito orgulho no trabalho que eu tenho feito. Não era perfeito, ninguém mas eu sempre fiz o meu melhor. Eu penso que há algumas coisas que ele fez em que, em particularmente, tem muito orgulho. Eu assinei um protocolo de cooperação com o Instituto de Camões em 2023, que eu penso que vai dar muito fruto. Alguns desenvolvimentos que espero que aconteça no futuro, que eu ainda não posso falar de uma forma publicamente, mas eu imagino que vai dar muito fruto em prol das necessidades da nossa comunidade. E eu também fiz muitas coisas em termos de ajudar a escola e também ajudar com a criação das nossas camadas de jovens, o Vasco Youth Program, as nossas escalões de formação de futebol, que por acaso na data desta gravação estão nos Açores para participar no torneio do União Micalense. Também uma coisa de orgulho para mim, o clube nunca tinha um programa juvenil de futebol. De vez em quando havia equipas com pessoas mais jovens, mas nunca havia um programa sistemático que ia seguir a formação futebolista de uma criança de 5 anos até 17. E já agora estamos neste caminho durante os últimos 6 anos. E temos tido muito sucesso. Agora, Não se pense que o Clube Vasco da Gama se dedica apenas ao desporto em geral e ao futebol em particular. No âmbito do clube, desenvolve também atividade social, cultural, recreativa. É, portanto, um polo de dinamização sociocultural da comunidade portuguesa em Hamilton, na Bermuda. Mas apesar dessas responsabilidades e dessas diferentes frentes de trabalho, eu apostaria que o Richard tem um especial carinho pela Escola Oficial Portuguesa da Bermuda, não é? Sim. Sempre foi. Por acaso foi a maneira que eu fiquei envolvido na comunidade portuguesa. Eu fiz parte da direção da associação cultural portuguesa que gera a escola portuguesa antes de eu entrar na direção do Clube Vasco da Gama e antes de eu ficar envolvido com as camadas de jovens. E foi por causa das razões que já desenvolvemos nesta conversa, por causa do meu percurso pessoal em termos de tentar aprender a língua e de tentar aprofundar o meu conhecimento. E agora, a Escola Oficial Portuguesa da Bermuda tem feito a diferença junto dos Açores descendentes, das crianças, adolescentes, jovens, mesmo dos adultos, que aprendem o português através da vossa escola? Uhum. Sim, está a fazer um grande trabalho e faz uma grande diferença. Muitas crianças que mesmo não têm oportunidade para ter formação literária na escola principal, eles vêm cá ter connosco e com a nossa professora e eles aprendem de uma forma muito rigorosa, mas era verdade, a senhora professora, a senhora Lídia, uma pessoa muito rigorosa em termos de mesmo assim, ensinar a língua portuguesa. E os adultos também. Outra coisa em que eu me orgulho muito foi a criação de um programa sistemático de ensino de língua portuguesa aos adultos. Sempre, uma comunidade sempre com muito interesse neste sentido. A única coisa que eu vou dizer sobre a escola, há um ponto só para nós termos em consciência daqui para frente. A escola portuguesa começou como instituição para ensinar a língua para os filhos de trabalhadores contratados para ir lá às Bermudas, com aquele objetivo de regressar aos Açores, ao território português, e para não perder a sua instrução formal. Mas o perfil da comunidade está cada vez diferente e há menos famílias que estão a migrar para as Bermudas e por isso temos que ser muito inovadores em termos de atrair pessoas com segunda, terceira ou quarta geração de raízes portuguesas ou mesmo sem raízes portuguesas. E estamos a fazer aquele trabalho. Temos muitas crianças de muitas nacionalidades
e também é uma coisa que dá-me muito orgulho. Falemos agora um pouco da comunidade portuguesa em geral, mas em especial dos lusodescendentes. Neste caso, são quase todos originários dos Açores. Vale a pena lembrar que a Bermuda tem à volta de 65 mil habitantes, que quase 25% da sua população é natural, descendente de portugueses, e que no âmbito da comunidade portuguesa, mais de 90% seguramente estão diretamente relacionados com os Açores, e em particular com a ilha de São Miguel, e sobretudo com os concelhos da Lagoa, da Vila Franca, da Povoação. Trata-se, portanto, mesmo de uma 10ª ilha, rigorosamente. Mas quando falamos de Açores descendentes, de que é que falamos? Ou seja, o Richard Ambrósio é a regra ou é a exceção? Esse seu envolvimento na comunidade portuguesa, os filhos e netos dos nossos imigrantes também têm essa proximidade com a nossa cultura? Historicamente, eu dizia que eu sou a exceção, para dizer a verdade. Havia uma altura em que as gerações mais jovens não se interessavam muito nos Açores nem em Portugal. Era só quando a seleção nacional jogava em que nós mesmo sentimos-nos com portugueses. Mas por qualquer razão, eu não sei exatamente as razões, mas na última década tem vindo um grande crescimento de orgulho em ser português. E estou a ver cada vez mais pessoas jovens que estão a ficar envolvidos no Clube Vasco da Gama, com as camadas de jovens, na Casa dos Açores, na escola portuguesa. E eu não sei se por causa do facto de Portugal estar em moda em termos turísticos, muitas pessoas andam à procura de um lugar para se reformar. Eu não sei, mas eu noto mesmo uma diferença. E imagino que, apesar do Richard ser a exceção, talvez na última década, espero que o que vai acontecer é ele vai ser o normal na próxima. E oxalá que isso aconteça. E mesmo em relação à sociedade bermudense propriamente dita, em termos sociais, económicos, políticos, está confiante relativamente ao futuro da nossa comunidade, relativamente aos Açores descendentes. Eles poderão vir, tal como o Richard Ambrósio, poderão vir a ocupar cada vez mais posições de destaque no âmbito da sociedade da Bermuda? Sim, sim. Para dizer a verdade, nos anos 80 havia muito mais pessoas da ascendência portuguesa envolvidas na política. Por exemplo, penso que chegámos a ter quase 15% dos deputados na nossa Assembleia Nacional com raízes portuguesas. Tem vindo a baixar um bocadinho desde então, mas eu vejo cada vez mais portugueses na área de direito, na área de contabilidade, na área de engenharia, no serviço público, onde não havia muitos portugueses historicamente. Era construção, ser empresários e tiveram muito sucesso. A nossa comunidade, em termos comerciais, teve muito sucesso ao longo dos anos. Mas eu estou a ver cada vez mais pessoas que querem dedicar-se às profissões e ao serviço público, o que, para mim, é um bom sinal para o futuro. O que significa que, de facto, há aqui uma viragem. Inicialmente, os nossos pais e avós foram, sobretudo, para trabalhar na construção civil, na jardinagem, e vale a pena recordar que ainda agora comemoramos os 175 anos da presença portuguesa na Bermuda. Mas nos últimos anos encontramos cada vez mais os seus filhos e os seus netos, portanto, os Açores descendentes, como advogados, professores. Há aqui uma qualificação da nossa presença identitária na Bermuda, não é? E, portanto, isso deixa-o confiante em relação ao futuro? Sim, sim. Há algumas preocupações em termos do número e em termos de sobrevivência
das instituições cívicas e por isso temos que fazer um esforço. Esta geração que agora está a entrar na sua vida profissional, mas desde que nós seguimos esse percurso, eu tenho alguma confiança. E por isso é muito importante os Richards do mundo e outras pessoas que vão a seguir continuar a se dedicar. E eu Já também... falamos... Eu só ia dizer, Diga, por favor. eu só ia dizer também, no meu caso, e vejo também em outros casos, que aquela geração mais antiga mesmo valorizou a importância da educação literária para conseguir sucesso. E estamos a ver agora os frutos daqueles esforços. O investimento na educação, cá está, como vale a pena. Já falamos do futuro dos Açores descendentes, em geral, no âmbito da Sociedade da Bermuda, inclusive já terminamos o nosso tempo, mas uma última questão que tenha a ver diretamente com o seu futuro. Já tem um currículo notável, apesar de ser ainda relativamente jovem. Quando olha para a frente, o que é que vê nas próximas décadas? Como é que gostaria que fosse o seu futuro? Presumo que aí na Bermuda sempre. Sim, eu não sei ainda. Eu sempre gostei de ser uma pessoa de ambas as partes, das Bermudas e dos Açores, e vou continuar no mesmo caminho. Eu posso ver que eu passo cada vez mais tempo nos Açores, mas ainda não sei. Ainda estou jovem. Talvez eu fique envolvido na comunidade portuguesa durante muito mais anos e espero que seja assim. Mas eu também gosto de passar tempo em São Miguel e em Portugal também. E eu vejo cada vez mais oportunidades e nunca se sabe. Eu estou aberto a muitas coisas e oxalá que eu continue a ser um filho de ambas as comunidades insulares. O que também é um bom exemplo nesse aspecto, porque apesar de ter nascido e vivido sempre na Bermuda, gosta de Portugal, dos Açores, de São Miguel, do Concelho da Lagoa, da Ribeira Chã, como se tivesse nascido lá. São tantas as vezes que cá vem e vem sempre que pode, e portanto também aí é um bom exemplo para outros Açores descendentes, para que não percam essa ligação umbilical e ancestral à terra natal dos seus pais e avós. Richard D'Ambrosio, muito obrigado pela sua disponibilidade para esta nossa conversa. Obrigado também pelo trabalho que tem feito em benefício da nossa comunidade portuguesa, como tantas outras pessoas, na Bermuda e na América do Norte em geral. E muitas felicidades para o futuro, seja ele qual for. Muito obrigado e obrigado novamente pela oportunidade e sim, sempre para a frente. Isso é que é, sempre para a frente, como no futebol, aliás, para marcar o máximo de gols possível. Cá estaremos daqui a 15 dias, em próxima oportunidade, com mais uma conversa com outro Açor descendente, algures da Bermuda, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, do Uruguai, seja de onde for que estiveram os açorianos e que estão os seus descendentes. É uma forma de percebermos que os Açores estão em toda a parte e que os açorianos se multiplicam do ponto de vista identitário e cultural por toda a parte, por todo o tempo, em benefício da nossa terra comum. Muito obrigado pela vossa atenção.